Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos esperar aí enquanto o pessoal vai chegando. 19 horas pontualmente, conforme o combinado. Deixa eu ir compartilhando aqui enquanto vocês vêm chegando. Boa noite para quem está chegando. Oi, Sara, querida! Boa noite! Bem-vinda! Gente, eu estou fazendo a transmissão na fanpage oficialmente a primeira vez. Normalmente eu faço transmissão dentro de grupos fechados. E aí é a primeira vez que estamos fazendo e Facebook e Instagram. Então eu vou estar assim, olhando um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, tá? Para a gente poder conversar melhor. Boa noite, maninha! Como é que tá, meu amor? Tudo? Essa semana eu estive participando de um programa de rádio com as meninas, lá da rádio... Gente, me esqueci o nome da rádio, menina. E a Caíne, foi um prazer conhecer a Caíne, me achou aí pela rede social, né? Então, gente, deixa eu compartilhar aqui. Boa noite para quem está chegando. Deixa eu abrir minha janela aqui para eu poder compartilhar a tela para o pessoal. Tudo bem, Caíne, graças a Deus. Caraíbas, em Irecê, isso aí. Não lembrava o nome. 7 horas é um horário teste aqui para transmissão. Não sei como que vai ser para o pessoal que está aí se deslocando. Pessoal aí que mandou o aviso querendo receber. Deixa eu compartilhar aqui na minha página pessoal, que o povo vê também. Enquanto isso, pessoal que vem chegando, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vou botar aqui para o povo. Estão chegando. Vou publicar aqui. Vamos ver como é que vai ser. Se tiver, gente, algum problema aí com a conexão ou com o som, vocês vão me avisando aí, tá? Boa noite para quem tá chegando. Deixa eu ir vendo a Sara, já dei boa noite. A Miriam. Minha mames. A Paty, querida. A Miriam. Janete, Carize. Mauro. Sejam todos bem-vindos. Aqui no Instagram, gente, eu vou ser bem sincera que eu não sei onde que olha quem que tá. Quem que tá online. Se vocês digitarem aí, eu consigo... ver o que vocês vão escrevendo. Eu vou respondendo para vocês. Deixa eu ver se compartilhou lá na minha linha do tempo. Gente, o Facebook hoje me bloqueou de fazer postagem nos grupos, então eu não consegui compartilhar de novo na minha live. O Facebook adora me boicotar, né? Tudo certo. Boa noite para quem está chegando. Quem está chegando, vai dando um oi aí para eu saber quem está vindo. Olha, minha madrinha, gente, família tá vindo toda em peso. Minha madrinha também aqui, estreando no Instagram. Beijo, Dinda. Essa semana que eu descobri que ela tinha feito Instagram. Essas mulheradas tudo se modernizando. Minha mãe também há pouco tempo se modernizou. É isso aí. Deixa eu só ir chamando mais um pouco de gente aqui. Pessoal que está chegando aí, eu vou
Deixa eu passando a barra de rolagem aqui, porque o Facebook mudou umas configurações aqui, e aí às vezes a gente não consegue ver o que o pessoal vai perguntando. Então, deixa já quem já está aí. Ó, Camila, boa noite. Quem já está por aí, eu já vou ir combinando o seguinte. Como o Face mudou as configurações, e o Instagram é a primeira vez que eu estou utilizando assim para live, pode ser que passe alguma pergunta batida, tá? Porque eu não consigo mais rodar na barra de rolagem, então eu abro 2 janelas para poder ir vendo e respondendo. Então, se por acaso alguém mandar alguma coisa e eu não responder naquela hora, manda de novo, que pode ser que eu não tenha visto, tá? Tenha passado batido aí. Fico muito feliz de ver bastante gente aí chegando. Bastante gente tinha pedido para receber o aviso. Quem tinha já feito o cadastro antes aí, recebeu o aviso dizendo que a live estava começando? Eu quero que vocês me confirmem aí, porque eu estou testando uma ferramenta nova e eu não sei exatamente como que ela está funcionando. Então, quem tiver aí... Gente, quem tiver em grupos do Face, grupo de mulherada, e puder fazer a gentileza até de compartilhar essa live agora já, eu agradeço, porque eu não vou conseguir fazer isso, né? O Facebook tá de complô contra a minha pessoa, né? Mas tudo bem. Uma hora ele, né, para de me bloquear. Tudo certo. Bom. Boa noite, Leci, chegando com a gente também. Deixa eu escrever lá no post também de quem já tinha confirmado. Tem alguém aí que está no meu grupo das mães lá? Se puder avisar que a gente já está no ar aí com a live. Estamos começando, esperando um pouquinho o pessoal chegar, né? Até todo mundo ir chegando. Olá! Gente, tu me perdoa, não vou lembrar o teu nome. A gente falou há pouco tempo da página Sempre Filhos. Até te mandei convite lá no Face. Gente, essa semana, devido às divulgações aí bastante dessa campanha da prevenção, né? Muita gente nova, muita gente preocupada, né? Andréia, beijo para você. Muita gente preocupada com esse assunto, e isso deixa a gente extremamente feliz. E eu digo a gente, que eu estou incluindo aí todo mundo que trabalha na área de sexualidade, porque a gente sabe da importância da gente falar sobre esse tipo de assunto desde o início da vida. Então, a gente não pode deixar de lado. Vocês andaram acompanhando o programa Encontro aí da Fátima Bernardes, que teve a presença aí da querida Caroline Arcari, que é uma mestre em educação sexual. Eu acompanho muito o trabalho dela, inclusive uso materiais dela. E esse assunto, esse mês principalmente, até por ser, né, outubro, mês das crianças, ele tá aí bastante à tona, né? Bastante gente falando, o que é muito, muito, muito importante. A Dani chegou também, boa noite. Pessoal devagarinho chegando aí. Depois eu quero um feedback de vocês em relação ao horário. Se esse é um horário bom, né, para se fazer live, se é melhor mais tarde, mais cedo, quero saber de vocês aí, certo? Bora lá, então, vamos começar. Mais gente chegando. A Mari, boa noite, Mari. Que bom te ver por aqui. Coisa boa. O pessoal vai vendo, né, que a live tá rolando, vai chegando. Muito bom. E como eu tinha começado a falar para vocês, é um assunto muito importante, né? Que a gente precisa muito conversar. Eu sei que tem aqui no Instagram e algumas meninas aqui também no Face, que são psicólogas, que trabalham com coach sexual.
E a gente sabe, né, de como é importante esse período da infância, né, principalmente, porque a construção de nós, né, como seres humanos dentro das 3 esferas da bio, da psicossocial, ela começa a acontecer na infância, né, na infância que a gente forma quem a gente vai ser, né, no futuro. Ó, mais gente chegando, a Kátia, Suelen, beijo para vocês. Então, é muito importante a gente dar atenção para essa fase, porque é nessa fase da vida que a gente traz um monte de crença limitante, um monte de tabu, um monte de preconceito, né, que nos dificultam a nossa vivência no futuro. Como a maioria de vocês aqui que já me conhece sabe, eu fiz a minha pós-graduação em terapia sexual na saúde e educação, e o meu foco, né, da minha formação foi justamente a infância. Eu fiz uma pesquisa voltada para os contos de fadas como ferramenta de educação sexual na infância, e cada vez mais apaixonada por esse universo da infância e da adolescência que é tão importante e que existe uma dificuldade absurda de ser falado. As pessoas têm uma visão muito errada do que é a sexualidade, do que é a educação sexual. Hoje mesmo eu assistindo o programa do Encontros, que hoje de novo a pauta foi essa, né? E a gente percebe no discurso das pessoas, né, como é difícil falar sobre isso, porque todo mundo já imagina que quando a gente está falando de educação sexual, né, está falando de conversar com a criança sobre o seu desenvolvimento psicossexual, né, de proteção, de orientação, acha que, né, a criança ou o jovem, por esse motivo, vai iniciar suas relações sexuais muito mais cedo. E que é bem pelo contrário, né? Existe uma pesquisa aí da Organização Mundial de Saúde que comprova que crianças e jovens que têm educação sexual, eles começam a ter relações sexuais pelo menos 3 anos mais tarde do que aqueles que não têm. Porque o que acontece? A criança e o jovem, eles são curiosos, eles são sedentos de informação. Então, se eu não tiver a informação, né, e o diálogo em casa, eu vou buscar em algum lugar. E a gente sabe que hoje a internet está aí. Eles acessam a qualquer momento de qualquer lugar. Crianças têm telefone. Inclusive, eu estava rindo com a minha enteada essa semana, ela ainda brincou assim, Lizzie, tu viu a propaganda do Dia das Crianças de presente que deu agora? Eu disse, não prestei atenção. Estão falando que celular é brinquedo agora. E daí a gente começou a conversar sobre isso. A nova geração deles, ela está 100% online. E isso começa na infância, as crianças têm tablet desde muito cedo. Né, crianças pequenas têm tablet. Deixa eu ir dando boa noite pro pessoal que chegou aqui. A Daiane Carvalho. Oi, que bom ver tu aqui, Dai. Suelen. Oi, Su, querida. Ai, coisa boa. Me vindo lá no Congresso da SOS, que legal. Cristiane entrando, Fabiane Leal. Então, se a gente... Vamos pensar que se uma criança pequena, né? Ela já está habituada a andar com o tablet na mão e a internet está de fácil acesso, quando ela começar a tiver dúvidas, se ela não tiver quem responda isso para ela, ela vai buscar em algum lugar essa informação. Não adianta a gente dizer que não. Ela vai procurar. E ela vai ter acesso fácil. Se ela entrar no Google e digitar qualquer coisa, ela vai achar qualquer coisa que ela vai digitar. E a grande questão é, quando a gente está falando em sexualidade, né, em descoberta do corpo e tudo, se um adolescente, né, ele entrar no Google e digitar a palavra sexo, o que vai acontecer? Ele vai acessar a pornografia. Ele não vai acessar uma informação com qualidade, com conteúdo. Né? Isso que é a grande preocupação, na verdade, né? É a gente dar a informação correta para essa criança, né? No momento certo, no momento
correto. Deixa eu ver, o pessoal já está perguntando aqui, Fábio. Não falar de sexo com as crianças, a partir de quantos anos eu posso estar conversando com meu filho sobre sexualidade? Gente, vamos lá então, vamos entrar nesses parâmetros, né? Porque assim, a educação sexual, ela é a grande ferramenta que a gente tem para a prevenção ao abuso sexual infantil, tá? Ela é fundamental. Então, assim, a gente não consegue muitas vezes distinguir, né? Qual é a diferença do sexo para a sexualidade? O que acontece? O sexo, ele é um pedacinho desse tamanho da sexualidade, que é esse todo aqui, tá? Então, a sexualidade, ela é a energia que nos move para a vida, ela é o que nos motiva a procurar o amor, o contato com o outro, nos relacionar com as pessoas. É a sexualidade que nos promove uma saúde mental, uma saúde física e emocional muito melhor, né? Ela é inerente ao ser humano, a gente não tem como separar ela de outras áreas da nossa vida, né? Ela está presente desde o momento que o feto está lá dentro do útero da mãe. Lá, a sexualidade já está se formando, como todos os outros aspectos da vida, porque o desenvolvimento psicossexual, ele acontece em conjunto com todos os outros desenvolvimentos, com o psicológico, com o cognitivo, né, com o fisiológico. Ele acontece junto, não tem como separar, né? Não existe distinção. Então, a gente tem que entender que sexo é uma parte deste todo. Sexualidade se refere a quem eu sou, a como eu me percebo, a como eu me vejo, como eu me encontro no mundo. E o sexo é uma pontinha, né, desse todo. É como se fosse a pontinha do iceberg, né? Tem muito mais coisa que envolve sexualidade. Então, a gente pode sempre, não necessariamente verbalizar, mas a gente pode sempre, a todo momento, estar falando e demonstrando a sexualidade. No momento que eu dou afeto para uma criança, eu estou promovendo sexualidade. Porque a partir do momento que esse feto está lá dentro da barriga da mãe, né? E que a gente começa a dar afeto, né? A conversar, a carinhar, o que vai acontecer? Essa criança, ela vai crescendo e se desenvolvendo através da segurança. Então, quando eu tenho segurança, eu sou uma pessoa muito mais confiante para tudo na vida. Então, quando eu nascer, quando eu crescer, eu sei que eu vou ter o suporte dos meus pais, eu vou ter a confiança neles, né? Então, isso já faz parte da sexualidade. A afetividade está diretamente ligada com a educação e sexualidade. Elas não conseguem ser separadas, né? Elas andam juntas. Então, tem uma idade? Não, porque a gente vivencia isso. O que existe é como eu vou conversar com a criança sobre esses assuntos. Eu vou puxar o assunto, não vou. Como que vai acontecer isso, né? Quando a gente fala das perguntas no geral, a gente fala em responder exatamente o que a criança pergunta, tá? Mas quando a gente está falando de prevenção ao abuso sexual, a gente tem que começar a trabalhar desde muito cedo. Só que é o grande detalhe, é o que faz toda a diferença. A gente tem que falar a linguagem da criança. A gente tem que olhar com o olhar da criança. O que é olhar com o olhar da criança? É olhar com um olhar lúdico. Não com a nossa visão de adulto. Não, eu olhar como ele vê o mundo, para eu poder responder e conversar com ele dentro da mesma linguagem, para que ele consiga se identificar, né? Quando ele consegue se identificar, fica tudo muito mais fácil. Deixa eu ir dando boa noite para quem está chegando. A Cristiane, boa noite. Obrigada, Cris. É um tema muito importante, a gente precisa falar muito, gente, muito, muito, muito. Grace chegando, Kátia, Márcia, sejam bem-vindas.
O pessoal tá chegando aí devagarinho, né? Mas a live depois vai ficar para quem não conseguir assistir agora junto com a gente. Então, quando a gente fala em prevenção sexual, prevenção ao abuso sexual, né? A gente está falando justamente em a gente conversar com essa criança antes que ela venha perguntar, tá? Porque não adianta eu esperar ela perguntar quando se trata desse tipo de assunto. Por quê? Porque eu preciso orientar ela para que ela consiga se defender, para que ela consiga reconhecer, para que ela consiga perceber o que está acontecendo, né? Então, eu preciso orientar ela. Só que antes de qualquer coisa, como pais, eu não sei se todo mundo que está aqui é mãe e pai. Eu vi que tem alguns meninos por aí. E gostaria de saber aí quem tem filhos. Vocês podem ir me respondendo aí. Quem tem filhos, quem não tem, qual as faixas etárias são pequenos ou não. Se puderem mandando aí. Porque o que acontece, né? A gente, como pais e mães, às vezes a gente tem muita dificuldade de compreender e lidar, né, com as questões de abuso e com a prevenção. O que acontece? A Cássia dizendo, tem de 14 e de 6, tem um já na adolescência e um na fase da infância ainda, né? E é muito importante, quando a gente tem filhos pequenos, a gente ter a ciência de que eles não conseguem identificar sozinhos quando eles estão sofrendo alguma situação de violência sexual. Então, a primeira coisa que pais e mães... Carize, quanto tempo, minha flor! A Carize tem de 16 e um de 8. O que acontece, né? A gente, como pais, como educadores, a gente precisa ter a visão real da situação. A gente saber a realidade. Porque a gente acha que isso está muito distante da gente. Isso não vai acontecer comigo, né? Isso está longe. Mas, na verdade, não está. Está muito mais perto da gente do que a gente imagina. E por isso a gente tem que ter uma atenção muito maior. Cerca de 87% dos casos de abuso sexual infantil acontecem por familiares ou pessoas que tenham vínculos com a criança, que convivem na casa, que são pessoas em que ela confia. Então, gente, se a gente for pensar, 87% é muito. Então, não é o estranho que tá na rua, né? A gente que é aqui do Sul, quem é aqui do Sul, viu que há umas semanas atrás, que foi quando eu comecei essa campanha mais forte em relação à prevenção ao abuso, surgiu um caso de uma menina que foi abusada dentro do supermercado, né, por um senhor, e isso não é o fato mais comum. Todo mundo se choca porque é um estranho que chegou, abordou a menina, né? Claro que a menina tentou sair, não conseguiu, né? Boa noite, Elis! A menina tentou sair, não conseguiu. E aí, o que aconteceu foi que, quando ela conseguiu se desvencilhar, ela foi lá, correu na mãe, teve noção, né, de pedir essa ajuda, porque era um desconhecido. E quando é alguém que está dentro da nossa família? Quando é alguém que está dentro do nosso lar? É muito mais difícil. Os maiores casos de abuso e violência sexual infantil são de pais, de padrastos, de avós, de tios. Então, são as pessoas diretamente ligadas à criança. Então, é por isso mesmo que a gente precisa orientar as crianças, porque o abusador, não existe assim um perfil, né? O perfil do abusador. Não, isso não existe. A gente não pode dizer que tem um perfil exato.
Então, a gente precisa o quê? Munir essa criança de ferramentas para que ela possa perceber. Porque o que acontece com o abuso? O abusador, ele tenta ir envolvendo a criança, né? Ele vai criando vínculos de afeto, ele vai dando presentes, né? Ele vai se conectando com essa criança de alguma forma para que ele consiga se aproximar dela, né? Então, a gente tem que ter ciência muito clara que isso está dentro da nossa casa. Pode acontecer na rua, sim, mas o grande número está dentro da nossa casa. 1 a cada 5 crianças já sofreu ou sofre abuso. 1 a cada 5. Gente, é muito. Então, a gente precisa falar sobre isso. Sarinha, beijo, sua linda, que bom te ver aqui. Então, a gente precisa realmente falar com a criança sobre isso, para que ela consiga identificar quando isso está acontecendo com ela, né? Para que ela não fique achando que, né, que tá tudo bem, que aquela pessoa ali, nossa, né, é uma pessoa legal, é uma pessoa boazinha, né, me dá presente. E o abusador, ele vai influenciando a criança dessa forma que ela realmente não consegue entender a diferença de um carinho para a diferença de um abuso, né? Então, a gente precisa realmente ficar muito atento a isso. E outra questão importante é as marcas que isso traz para o resto da vida. Quando isso não é tratado, as marcas se estendem por um longo tempo. Eu tenho tido cada vez mais procura de mulheres adultas que sofreram abuso na infância. Elas, muitas delas nunca falaram para ninguém sobre isso, porque tinham vergonha, porque tinham receio e guardaram isso para si. E elas têm uma dificuldade enorme de muitas vezes se relacionar com outras pessoas. Elas entram em depressão, elas ficam mal. Isso acontece na criança também, né? Ela fica triste, fica depressiva. Só que isso se arrasta por uma vida inteira. E o abuso, quando acontece dentro da família, ele não acontece uma vez. Não é um caso esporádico. Isso é um ciclo. Ele vai acontecendo. Enquanto ou a criança não tiver essa coragem, né, de se sentir confortável para falar o que vem acontecendo, o abusador mantém. Ou se um pai e mãe não percebe, o abusador, ele continua, né, mantendo esse contato, né, mais íntimo com a criança. Então, é muito delicado. E aí também essa demanda das mulheres, né, de começarem a me procurar para falar sobre essa questão do abuso, também me deixou um alerta ainda maior, né? A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar com as mães, a gente precisa falar com os pais, a gente precisa conscientizar todo mundo, né, da importância da gente fazer essa prevenção. E fazer com que todo mundo entenda que a educação sexual, ela é fundamental para poder acontecer isso. Por quê? Porque através da educação sexual, a criança vai identificar as questões afetivas, ela vai conhecer o próprio corpo, ela vai entender que o corpo é só dela, né? Ela vai conseguir identificar várias coisas, né? O que é um toque legal, o que é um toque que não é legal, se eu fico triste com aquilo, alguma coisa não tá bem, né? Então, a educação sexual, ela vai trazer isso, né? Ela vai fazer com que essa criança consiga se proteger, né? Então, tem algumas coisas bem práticas. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. Me falando que
conviveu muito com a realidade dos abusadores em família. Tem muita gente que trabalha na educação. Minha mãe se aposentou há pouco tempo, ela foi professora de educação infantil durante muitos anos. E trabalhando na primeira infância, né? Então, numa região que tinha uma condição até social, né? Um pouco mais baixa, que a gente vê que aumenta um pouco os casos, né? Mas o abuso está em todas as classes sociais. Não existe faixa etária, não existe etnia, não existe gênero. Ele acontece. Tá? Então, é por isso que a gente precisa falar muito sobre isso, né? Deixa eu só ver o que vocês estão mandando aqui, que daí eu já sigo. Bom, deixa eu comentar, fazer os comentários que vocês estão mandando. Eu vou ler a pergunta aqui que mandaram pelo Face, para o pessoal do Instagram poder ouvir, tá? Então, a mãe leva ao museu para tocar o corpo de um homem nu. Penso que o modelo exposto pela mãe foi muito infeliz, pois a criança não tem condições cognitivas para discernir. Será que, se toquei no homem nu, o homem pode tocar em mim? Posso confiar em estranhos? A criança terá condições de contar para sua mãe que foi abusada? Então, Elis, deixa eu pegar... Eu não vou adentrar muito nessa questão da exposição, senão a gente vai ficar a live inteira conversando sobre, porque ela gerou muita polêmica realmente, tá? Qual é a minha visão, tá? Sobre essa exposição. Arte é arte, eu não sou crítica de arte, eu não entendo de arte, então eu não posso falar, né? Isso sai fora do meu métier, né? Mas o que eu posso falar em relação à questão da educação sexual. Se essa mãe conversou antes com essa criança para explicar várias coisas que eu já vou comentar, tá tudo certo, tá tudo bem, não tem problema algum ela ter ido lá, porque o que aconteceu? Não existia nada de erotização. Vamos ter isso em mente, porque muita gente falou, pedofilia, erotização e tal. Gente, era um corpo nu, que não tinha nada de erotização, e o segundo detalhe, a erotização está no olhar do adulto, não no olhar da criança. A criança não tem um olhar erotizado, tá? Então, essa é a primeira questão. A outra questão é que era um corpo como qualquer outro corpo. A gente cria muito tabu em relação ao corpo, né? Então, não tinha lá nenhum apelo, não tinha nada. Outra, falaram de questão da pedofilia. Vamos lá, gente, não tinha ato de pedofilia lá. Por quê? A pessoa estava lá deitada e quem interagia com ela era algum dos participantes, certo? Então, o que acontece a pessoa que está lá deitada, ela não está manifestando nenhum tipo de desejo, porque a pedofilia parte daí, né? Esse adulto, ele está tendo algum ato ou fazendo alguma atitude que seja relativa ao desejo que ele tem pela criança ou pelo adolescente. Não havia nenhum desejo ali no meio, nenhuma erotização. Essa é a primeira questão. Agora, o que é o mais importante, só que daí a gente não sabe se essa mãe fez isso ou não, e talvez seria uma observação até para os organizadores dessa exposição. Primeiro, será que essa mãe conversou com essa criança em casa antes, explicou o que é consentimento? E que aquela pessoa que está lá, deitada, participando daquela exposição, ela já deu o consentimento anterior dela para ela participar daquilo. Então, ela consentiu com que outras pessoas tocassem no corpo dela. Essa é uma outra questão. Será que essa mãe explicou para essa criança, né, exatamente esse fato, que quando há consentimento, ok, quando não há, não pode acontecer? A questão do sim e do não, a gente não sabe. A gente não sabe o que essa mãe conversou com essa criança, né? Era um homem estranho, que nem eles falaram assim, que estava ali, mas esse homem estranho não me tocou, ele não fez nada em mim. Ele está ali deitado. Essa foi a questão da exposição. O que eu acho que poderia ter acontecido, tá? É que houvesse uma equipe de pessoas que
orientassem os pais que estavam levando essas crianças, ou até criassem uma própria dinâmica para as crianças antes dela entrarem na exposição, para contar isso. Olha, o que está acontecendo aqui é um movimento artístico. Essa pessoa que está lá deitada, nua, ela já deu seu consentimento anterior para participar, para poder ser tocada por outras pessoas. Então, assim, o que falta é o diálogo, né? Para que a criança possa compreender o que aconteceu ali. Né? Porque senão o que pode vir a acontecer é justamente isso, ela não vai entender. Ah, se eu pude tocar no corpo de uma outra pessoa, tudo bem, se outra pessoa tocar em mim. Não tá tudo bem. Porque não é assim que funciona, ninguém pode te tocar sem que tu queira receber esse toque. Ah, então, assim, no resumo da história é isso, não vou me estender nisso, porque senão realmente a gente vai ficar muito. Deixa eu ver o que tá vindo aqui no Insta, André falando que até porque o abusador sexual procura encobertar o abuso. Exatamente, André. É que as pessoas confundem um pouco a questão do abuso com a questão da pedofilia, que a questão da pedofilia ela é um transtorno, né, em que a pessoa tem um desejo sobre uma criança ou um adolescente. Né? Então é completamente diferente do que aconteceu na exposição. Então a gente não tinha ali nenhum abusador e a gente não tinha ali também um pedófilo, porque a pessoa tá ali sem manifestação nenhuma, né? Dela não tem nada. Só que o que eu acho, não falando só disso, pegando outros casos também que aconteceram há pouco tempo atrás, a questão da cura gay, que começaram a falar, só fazendo um parênteses, eu acho que as pessoas estão muito extremistas, falta muita humanidade nas pessoas, falta muita empatia, falta muito respeito. Eu não consigo me colocar no lugar do outro, esse é o grande problema. Aí as pessoas ficam brigando umas com as outras, se xingando às vezes, como aconteceu na exposição queer, de brigarem, saírem no soco. Gente, que isso? Né? A gente não respeita o próximo. Isso é muito delicado. Então, o caminho mais, o buraco é mais embaixo, né? Como se diz, eu acho que a gente tem que parar um pouquinho e não ser tão radical com as coisas, né? E olhar com mais humanidade, mais afetividade. Senão, a coisa fica cada vez mais complicada, a verdade é essa. Mas, assim, a minha posição em relação a essa exposição é essa, tá? Deixa eu ver o que vocês já mandaram aí. O pior de tudo é saber que o jornalismo e grandes profissionais se empenham para mostrar a verdade, mas as leis desse país são um lixo. Não ocorre a devida penalidade que deveria existir. Rosângela, boa noite. Na verdade, a gente tem um problema em vários setores, né? Não é um só, não. Não é só a lei, não é só... Sabe o que às vezes acontece quando a gente está falando de abuso? Que acontece muito... Mães que acobertam pais ou padrastos que estão cometendo violência sexual com as crianças e adolescentes. Isso é muito comum. Infelizmente. Às vezes porque essa mãe também está sendo ameaçada e às vezes simplesmente porque deixa quieto, deixa assim. É uma dura realidade, mas infelizmente é isso que acontece. Então, acho que às vezes não tá só num lugar ou só no outro, né? Eu acho que antes da gente olhar para fora, a gente, como ser humano, a gente precisa olhar para dentro. Então, a gente precisa olhar um pouco para os nossos atos, para nossas atitudes. Será que a gente olha com empatia? Será que a gente olha com afeto para as coisas? Será que a gente também não radicaliza demais? Tem que pensar em tudo isso também. A Tássia chegando, boa noite, Tássia, Fernanda, boa noite. Então, é muito importante a gente ter esse tipo de diálogo, né? O afeto, ele tem que estar em todas as conversas quando envolvem crianças, tá? Porque é através do afeto e do lúdico que a criança consegue fazer a sua conexão com o mundo real.
né? Através do conto, da história, da ludicidade, que ela consegue se colocar no mundo, entender seu papel, fazer as conexões das coisas que ela vive com as coisas que acontecem, né, naquele conto, naquela história. Então, ela cria uma identificação. É. E aí vocês devem ter visto que eu postei, não sei quem viu aí, que eu postei um vídeo e vim fazendo uma campanha bem forte sobre abusadores não são monstros. E aí muita gente, né, com aversão a esse contexto, a esse conteúdo, por não entender, né, porque assim, num primeiro momento a gente pensa realmente, né, nossa, um abusador é um monstro, meu Deus do céu, quem vai ter coragem de fazer um negócio desse com uma criança, com um adolescente, né, e às vezes a gente se enche de raiva, mas quando eu comecei a fazer, tem gente que num primeiro momento entendeu que eu estava defendendo, não, totalmente ao contrário. Todo o material que eu fiz foi em cima de um texto da Natália Nodari, não quero falar o nome dela errado, mas tem lá na minha página, que ela contou a história dela de abuso e falou sobre essa relação com o monstro. O que acontece? Eu já falei lá no início que a gente tem que falar a linguagem da criança, né? Então, vamos imaginar que para a criança, um monstro dentro da cabecinha dela, no imaginário dela, ele é uma criatura horrenda, né? Que tem dentes enormes, que tem garras afiadas, que às vezes é gigante, né? Que tem o corpo cheio de pelo, que tem olhos assustadores. É assim que é um monstro para uma criança. Só que quando um monstro aparece para ela, ela vem pedir ajuda muitas vezes, né, de um adulto, ela ganha um abraço, ela ganha um afago. E quando ela ganha esse abraço, esse afago, muitas vezes esse monstro vai embora. Esse monstro deixa de existir, ele deixa de estar ali, né? Às vezes com um simples cobertor, né, tampando a cabeça, esse monstro vai embora. Ele sai dali. E aí, quando a gente diz perto de uma criança ou para uma criança que um abusador é um monstro, ela não consegue entender que o que ela está vivenciando com aquele adulto é um abuso. Por quê? Porque aquele adulto é uma pessoa como eu, como você. Aquele adulto, ele é uma pessoa legal. Aquele adulto tem família, aquele adulto tem amigos, aquele adulto ele faz festa para as crianças, aquele adulto faz churrasco com os amigos, aquele adulto é considerado uma pessoa muito legal, muito importante, uma pessoa boa por diversas pessoas. Então, como que essa pessoa, com esse jeito bondoso, né, tá me fazendo alguma coisa de mal? Ele não tá, porque ele não tem uma aparência feia, ele não tem olhos assustadores, ele não se parece em nada com um monstro que tá no meu imaginário, no imaginário da criança, né? Então, olha como é a dificuldade para ela perceber, né, que ela tá sofrendo algum tipo de abuso, algum tipo de violência, se o monstro, que é o que os adultos falam, né? O monstro que os adultos falam, ele tem uma aparência completamente assustadora. E esse abusador aqui não tem. Ele é bonzinho. Então, se eu digo que o monstro é quem abusa, a criança não consegue entender que aquele pai, que aquele tio, que aquele avô está abusando dela. Então, a gente não pode, a gente tem que humanizar esse abusador. A gente tem que deixar a criança entender que esse abusador, ele é uma pessoa como qualquer outra pessoa. Que ele é como eu, como você. Que ele é humano. É isso que a criança precisa entender. E aí, como que a gente vai ajudar ela, né, a poder se defender, né? Algumas coisas simples e práticas ajudam muito a criança a conseguir distinguir, né, se ela está vivenciando alguma situação desconfortável.
Primeiro, a gente como adulto pode orientar a criança e dizer para ela que nem todas as pessoas são confiáveis. Que mesmo que é o avô, que é o pai, que é o padrasto, né? A gente não sabe. Talvez ela não seja uma pessoa tão confiável assim. E o abusador, ele é uma pessoa que ele cria esse vínculo de confiança, né? Com a criança. Então, mais ainda por isso que a gente tem que orientar a criança que ela tenha muito cuidado, né? E explicar que ela não deve confiar em todas, que nem todas são amigas, e que se ela sentir qualquer coisa estranha, né? Que ela deve procurar um adulto da sua confiança. E aí, quem é o adulto, né, de confiança dessa criança? Ela saber que ela tem em quem confiar, na pessoa que ela vai poder falar qualquer coisa, é muito importante. Então, a gente tem que reforçar para ela quem é essa pessoa de confiança. Pode ser a professora da escola, pode ser a avó, pode ser a própria mãe. Quem é, né? É importante que ela saiba quem é essa pessoa, que ela identifique essa pessoa, para ela saber que no momento que ela sentir qualquer coisa de errado, ela pode procurar essa pessoa, que essa pessoa vai ajudar ela, né? Então, esse é o segundo ponto que é muito importante. A outra coisa que é muito importante a gente orientar a criança é que ela não guarde segredo. A maior arma que um abusador pode ter é o silêncio de uma criança. E ele geralmente consegue envolver a criança de uma maneira que ela guarda aquele segredo. Porque a criança, quando é convidada a guardar um segredo, ela se sente um adulto, ela se sente mais poderosa, né? Porque ela está guardando algo que é muito importante. E aí, quando e o abusador, tendo ciência disso, ele usa esse artifício para justamente envolver a criança, né, nesse ciclo do abuso. Então, é muito importante a gente falar para a criança que ela não deve guardar segredo e que ela deve sim contar quando sentir de novo qualquer coisa errada para a pessoa que ela tem confiança. Isso é extremamente importante. Outra coisa que é muito importante, que eu considero uma das coisas mais importantes dentro desse contexto, é que a criança conheça o seu corpo, que ela saiba dar nomes para todas as partes do corpo. Não é só aquela música lá do nosso tempo, né? Da Xuxa, da cabeça, ombro, joelho e pé. Não. Não é só cabeça, ombro, joelho e pé, né? A gente tem tudo isso, mas a gente também tem vulva e a gente também tem pênis. E a criança precisa saber disso, porque quando a gente fala, verbaliza, né? Quando ela é muito pequena, a gente vai falar na linguagem dela, né? O pipi, a pepeca. E quando ela vai crescendo, a gente vai mudando para a linguagem real, para o nome realmente das partes, né? Até porque, né? Se braço é braço, por que vagina, vulva tem que chamar outra coisa que não vagina e vulva, né? Então, quando eu oriento a criança e eu dou nome a todas as partes do corpo e ela conhece a parte do corpo, ela sabe que ela pode falar daquela parte. Porque se o nome não é tocado, se não se fala em seio, em mamilo, em vulva, vagina, pênis, se a gente não fala, a criança vai entender que aquilo é proibido. Ela vai ficar com vergonha, ela vai ter medo de falar. Então, se eu dou a orientação para ela, se ela sabe, ela vai mais facilmente falar quando alguém tocou, né, em alguma região íntima dela. Ela vai ter facilidade de dizer que foi tocada lá. Mas quando não, por quê? Porque é um tabu falar sobre isso. Como que eu vou chegar para minha mãe e dizer que alguém tocou, né, na minha região íntima, se a gente não fala disso em casa, ninguém fala sobre isso, né? Então, é um assunto que é proibido, então não posso falar. E a gente tem que dar poder para essa criança, a gente tem que empoderar ela para ela saber que ela pode sim falar sobre.
E ela deve saber que o corpo dela é só dela. Ela tem o poder de dizer quem pode e quem não pode, né, tocá-la. E isso eu não estou falando só em toque na região íntima. Eu estou falando de tocar. Olha, vocês vão... Quem é mãe aí vai saber exatamente o que eu estou falando, vai se identificar. Vocês querem ver a coisa mais comum que tem? É quando se chega em algum lugar com a criança, e daí mãe e pai vai lá e fala assim, vai lá e dá um abraço naquele titio ou naquela titia, vai lá e dá um beijo. E fica forçando, e a criança não quer. E daí a mãe e o pai ficam forçando. Daí a criança se obriga a pegar e ir lá e abraçar, a pegar e ir lá e dar um beijo, porque o pai e a mãe ficaram insistindo. Vamos pensar o que vai acontecer. Se uma pessoa ficar me pedindo beijo e abraço e eu não posso dizer que não, como é que eu vou dizer que não para alguém que me toca de uma forma diferente? Eu não vou dizer, porque eu não me sinto com poder para fazer isso. Então, eu tenho que fazer com que essa criança entenda que ela pode sim. Gente, se a criança não quer dar o beijo naquele tio, naquele vô, não quer dar um abraço, não força ela a fazer isso. Talvez aí tenha alguma coisa de identificação de quem sabe um possível abuso. A gente não sabe. Por que essa criança não quer? Às vezes é porque a criança não quer, não gosta. Não gosto daquele abraço que aquela pessoa me dá. Eu não gosto daquele beijo forçado. Eu fico desconfortável. Às vezes a gente que é adulto fica desconfortável, imagina uma criança. Então, ela tem que saber identificar isso também, né? Quando algum toque não é legal, seja um abraço, seja um beijo, seja um carinho diferente, que não necessariamente é nas partes íntimas, ela tem que saber que ela pode falar, né? E que ela pode dizer que ela não quer, ou que ela pode contar para alguém que não gostou, que não ficou confortável com aquilo, né? Isso é muito importante. E dentro disso, é aprender, né, as noções de consentimento, de sim e de não. Ela tem que aprender a falar não. A gente não ensina nossas crianças a dizer não. A gente ensina elas a obedecer. A gente não deixa que uma criança questione, né? E a gente não contra-argumenta com ela. A gente simplesmente é assim e deu. E não pode ser assim. A gente precisa trabalhar noções de consentimento. Vocês querem um exercício maravilhoso para trabalhar consentimento? Peguem o conto da Bela Adormecida, tá? E peguem a parte exclusiva, tá? Vou me deter... Não, só para a gente falar de consentimento. Na parte exclusiva, peguem a que ela está, que a cena que ela está lá desacordada, né? E vem o príncipe e dá um beijo nela. Claro que agora algumas histórias já mudaram um pouquinho essa história do beijo. Mas vamos pensar na história clássica, que é ainda o que a maioria tem contato, até mesmo nas escolas. O que acontece? Ela tá lá adormecida, vem o príncipe, dá um beijo, ela acorda, né? E eles foram viver felizes para sempre. Será? Tá. E aí é um excelente momento de questionar para a criança. Ler a história junto com ela e vir naquele momento e fazer com que ela questione. Tá, será que é legal uma pessoa chegar e dar um beijo na outra, ela estando desacordada? Será que é legal isso? Será que se ela tivesse condições de dizer que ela queria ou não queria aquele beijo, será que ela teria dito que ela queria aquele beijo daquela pessoa? Daquele príncipe? É legal isso? E se ela quisesse e dissesse que sim, ok. E se ela não quisesse? Ela tinha condições de dizer que não? Não. Então aí a gente já começa a fazer a criança pensar. E a criança refletir. Porque não adianta nada eu contar uma história lúdica para a criança, um conto, e eu não fazer ela pensar. Eu preciso fazer essa criança refletir, ela aprender a ter um olhar crítico. Então, eu preciso que esta criança entenda e se questione nos dias de hoje.
né? Será que é assim mesmo? Será que não é? Então, aí um excelente exemplo para vocês trabalharem consentimento, sim ou não. Outra coisa fundamental é a gente passar para a criança noções de privacidade e de intimidade, para que ela consiga entender que ninguém pode invadir o espaço dela, que aquele espaço é só dela. Ah, se ela estiver tomando banho, né? Quem é que pode tocar no corpo dela? Quem que pode estar junto? Quem cuida dela naquele momento, a pessoa que é responsável pela higiene dela e tudo mais. Agora, se ela sentir um desconforto em relação a isso, ela precisa falar para alguém da confiança. Porque às vezes a gente acha que é um pai, um padrasto, um tio, eu estou falando no masculino porque é a maioria dos casos, que ele está indo lá dar um banho nessa criança e na verdade ele está abusando dessa criança, né? E a gente não sabe. Então a criança tem que ter já essa noção da intimidade, da privacidade, que aquele momento é só dela e que se ela sentir desconforto, ela tem que falar. Ela não pode dizer, né, que não. Tem um livro que eu gosto muito, que eu ia falar justamente da Caroline Arcari, que eu falei mais cedo, que é a história de Pipi e Fifi, que ele ajuda a criança, né, dentro desse universo lúdico, a justamente entender o que é legal. Ela trabalha o toque do sim e o toque do não. Em diversas situações, desde alguém dando a mão para essa criança para atravessar a rua, até um avô que põe essa criança sentada no seu colo. E isso ajuda a criança a fazer as associações, né, com a sua vivência diária. E outra, observem, né, essa criança. A gente tem que observar, porque às vezes os sinais estão ali e ninguém percebe. Porque o abuso, vamos dizer assim, o extremo, né, seria uma relação de estupro, quando há a penetração. Mas o abuso pode ser num toque diferente na boca, num toque diferente pelo corpo, que não necessariamente na parte íntima, e que a criança não fica confortável com aquilo. E aquilo é o início para um longo ciclo. Tem crianças que ficam anos vivendo uma situação de abuso. E pais e mães não percebem ou não querem perceber, né? A gente não sabe exatamente qual é o contexto daí das pessoas. Então, é muito importante a gente olhar com atenção. A criança mudou o comportamento, né? A criança não está se alimentando direito, baixou o rendimento na escola, a criança vive triste, não quer conversar, não quer brincar com os amiguinhos. Observem, pode haver alguma coisa errada, né? Então, tem que ficar-se muito atento, muito. E existem, claro, diversos outros recursos, né, que nos ajudam a orientar, mas o mais importante é a educação em sexualidade, é falar do corpo, é dar nome para as partes, né, ela entender que ela tem pessoas que ela pode confiar, né, que ela pode falar. Então, tudo isso somado, né, faz com que a criança tenha ferramentas para ela mesma se proteger, né, para ela mesma conseguir se defender de possíveis abusadores, né, porque não é, o mais preocupante não é o estranho, porque isso todo mundo fala, né, não fala com estranho, não conversa com os estranhos, cuidado, mas e quando não é um estranho? Essa que é a questão, e é aí que está a maioria dos casos, porque está dentro de casa, não está fora, está dentro, tá? Deixa eu já falar para vocês que eu quero colocar, e eu liberei um pouquinho antes da gente começar a live, um e-book com 7 passos práticos para vocês fazerem, ajudarem as crianças nessa prevenção contra os abusadores, tá? Então, um pouquinho das coisas que a gente falou aqui tá lá nesse e-book mais detalhado. Então, vocês quiserem, vocês abram uma mensagem lá no meu Face, vocês vão ver a foto da capa, já tá ele lá. Entrem lá, mandem uma mensagem para mim, escrito e-book, e aí vocês automaticamente já vão receber
tá? Esse material para vocês poderem já começar a usar com as crianças aí. Oi, tenho pouco tempo aqui no Instagram, gente. Já tá acabando a live por aí. Deixa eu falar rapidamente, então, antes que do Instagram encerre. Entra lá, então, no Facebook. Entra na mensagem e manda escrito e-book, tá? E-book. Deixa eu ver se eu consigo digitar aqui. Digita lá na mensagem. Encerrou. Gente, não consegui botar lá no Instagram. Depois eu mando lá pro pessoal. Deixa eu voltar aqui. Então, digita lá no Facebook, na mensagem lá, e-book, vocês vão receber o material, tá? Outra coisa, quem quiser participar da minha lista do WhatsApp também, eu vou deixar aqui o link para o meu WhatsApp, vocês podem me mandar um oi lá. Deixa eu voltar aqui. No Instagram. Gente, a live já tinha encerrado, tô abrindo aqui de novo, tá? Então, quem quiser participar da lista do WhatsApp, pode clicar nesse link que eu mandei, pessoal do Instagram, eu mando depois separado. E me mandar um oi lá, que eu adiciono vocês na lista de transmissão também, tá? O e-book, então, lá na mensagem, tá? Do Facebook, vocês recebem direto no Facebook de vocês. E eu criei semana passada, vou botar o link aqui para vocês, um grupo para mães de crianças até 12 anos. Um grupo para mães de até 12 anos, para a gente falar justamente sobre educação sexual, educação em sexualidade. E vocês podem acessar o link aqui no Face, eu já joguei, tá? No Instagram, eu convido vocês a entrarem lá no Facebook, tá? Para vocês poderem acessar, porque como eu tô no celular, no Instagram, eu não consigo digitar porque os links são grandes, né? Mas ali no Facebook eu já tô colocando ali na mensagem de texto, tá? Então, vocês podem participar do grupo, manda lá um convite para participar que eu adiciono. E do WhatsApp também, se vocês quiserem receber os conteúdos, tá? E do e-book. E em breve, eu já vou divulgar para vocês. Em breve, eu vou estar lançando um curso versão beta, uma versão inicial, justamente para a gente atender aí essa demanda de prevenção à violência, tá? Daí ele realmente vai ser bem didático, vai ter material didático, vai ter passo a passo de exercício, como que vocês vão trabalhar com a criança, como que vai conversar, o que vai fazer, vídeo para assistir, depois do vídeo, como que vai explicar, como que vai conversar, porque não adianta só colocar a criança para assistir e não conversar com ela sobre, né? Um vídeo, uma história, ela é uma porta de abertura para a gente ter esse diálogo com a criança, tá? Então, é muito importante. Então, em breve, quem tiver na lista de transmissão e quem tiver lá no grupo do Face, vai receber informação sobre esse curso, essa versão beta. E aí, já vou dizer para vocês, quem tiver lá vai ter um valor bem em conta para participar do curso, que realmente vai dar um monte de ferramenta para vocês para poder trabalhar com as crianças, seja pais e mães, seja educadores, vai ter bastante coisa legal aí. E em breve para frente vai ter outros cursos e workshops, outros formatos que eu ainda estou estudando como eles vão acontecer, que vão ser que eu vou lançar para vocês aí para ajudar em toda a questão da educação em sexualidade em casa, educação e sexualidade para a família. E quem já sabe, quem já conhece meu trabalho há mais tempo, sabe que eu trabalho também com
o desprincesamento, a escola de desprincesamento, e também vai ter coisas legais online também, daqui para frente vai ter algumas modificações aí de estrutura, então em breve vai ter bastante novidade, né? Quem estiver lá no grupo ou na lista de transmissão vai receber informação antes, tá? Deixa eu ver aqui o que tá mandando no Instagram e lá no Facebook. Ah, legal, Mari. Tá na minha fanpage. Para acessar o e-book, você só vai na mensagem, entra lá na minha fanpage, vai ver lá na capa já de abertura da fanpage, tá lá, baixe seu e-book, daí você entra ali na mensagem para mandar uma mensagem para mim e escreve e-book, e daí já vai acessar o e-book lá. E daqui na fanpage tem o grupo do Facebook, que eu coloquei aqui por escrito, porque aqui é muita coisa para escrever ali, fica muito longo, eu vou acabar não digitando tudo aqui no Instagram, tá? Mas tem lá, só baixar. Deixa eu ver, cartilha especificamente para as crianças, bem ilustrativo. Tem a do Pipi Fifi, né, Kátia? Essa é uma opção que dá para trabalhar bastante coisa. Tem uma outra que chama Tartaninha, que é a história da Tartaninha, que é uma tartaruguinha, que também tem todo esse contexto, né, da história que ela vivencia para a criança se identificar e ter mais facilidade de falar, né, também sobre isso. E quem sabe aí projetos futuros, né, de cartilha voltada especificamente para criança. Quem sabe não vem mais alguma coisa aí pela frente. Mas eu não sou boa ilustradora, preciso de uma parceira ilustradora daí, viu? Para poder pensar numa cartilha assim. Já aceito indicações aí, se alguém tiver alguma ilustradora, já podemos pensar em alguma coisa. Gente, vocês querem perguntar alguma coisa? Hoje era para ser um bate-papo, quer dizer, rápido, não tão rápido, né? Mas para a gente ter essa primeira conversa inicial sobre esse assunto, que é muito importante, a gente precisa conversar, a gente precisa orientar nossas crianças desde muito cedo para que elas consigam se prevenir, que elas saibam como se defender, que elas tenham coragem de falar, para que lá no futuro elas não carreguem esse monte de marcas que um abuso traz. Porque não é poucos não, viu? É muitos. Então a gente precisa realmente ajudar nessas crianças. A Jane Krever entrou. A Kátia rindo. Pois é, Kátia, bora lá achar uma ilustradora, eu tô topando aí a gente fazer alguma coisa. Gente, quero agradecer a presença de vocês aqui comigo, tá? Foi um super, super, super prazer. Essa foi a primeira, a gente vai ter agora com mais frequência lives sobre diversos assuntos, mas principalmente educação sexual na infância e adolescência, tá? Eu costumo fazer bastante coisa para mulheres adultas dentro de grupos do Face, então também vai sair possivelmente na semana que vem um grupo novo no Face meu só para mulheres, para a gente daí falar de papos mais íntimos, né, que a gente tenha vontade de falar, tirar todas as dúvidas aí, para todo mundo poder perguntar e interagir, tá? Obrigada mais uma vez. Entrem lá, baixem o e-book. Quem quiser a lista de transmissão, me manda lá na lista, tá? E fica ligado aí, entra lá para o grupo do Face, que logo que tiver novidade aí desse curso versão beta, eu vou divulgar lá em primeira mão, com um valor muito, muito, muito mais acessível, para que todo mundo possa participar, tá? Obrigada a todas e todos. E um mega beijo para vocês. Até uma próxima live. Tchau, tchau. Vamos encerrar um de cada vez aqui. Tchau no Instagram. E tchau no Facebook. Beijo.